Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje a gente vai fazer uma sessão detetive diferente. Vamos descobrir assim, quem será o seu próximo amor, tá? Pode ser alguém novo, alguém já com quem você tem um histórico. E eu vou tirar aqui, vou fazer tipo a sessão detetive para quem já conhece. Vou fazer 5 perguntas: a maior qualidade, maior defeito, circunstâncias em que vocês se conheceram ou vão se conhecer. Em quanto tempo essa pessoa entra na sua vida ou volta para sua vida, e uma outra informação que a espiritualidade queira dar para vocês sobre essa pessoa, que ajude a identificá-la, tá? E no final a gente vai ver aqui mais ou menos a história, como vai desenrolar, tá bom? Então, a gente tem dois grupos, Tarot Oneness com o pingentezinho de coração, quartzo rosa. E o grupo número 2, a gente tem o Unfolding Path com o pingente com a pedrinha das estrelas, pingente de dragão, tá bom? Então escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram esse pingentezinho de quartzo rosa, vou colocar aqui no cantinho, e vamos então descobrir aí quem será o seu próximo amor, tá? Pode ser alguém novo, alguém velho, alguém que você já conhece, vamos lá. O que a gente pode saber aqui sobre o seu próximo amor? Para quem segue meu canal já sabe as sessões detetives, eu vou fazer 5 perguntinhas aqui, mas não serão idênticas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, qual a maior, deixa eu devolver aqui, qual a maior qualidade que você vai enxergar ou enxerga nessa pessoa hoje? 5 de copas. 5 de copas como qualidade, gente, eu sinto que essa pessoa, ela pode ser alguém que tem uma capacidade, me veio uma capacidade grande de perdoar, isso aqui me veio intuitivamente, tá? Não é da carta. Mas uma pessoa que ultrapassa dificuldades, que aprende com as dificuldades, que ela não se arrepende. Eu sinto que essa pessoa ela não se arrepende das coisas que ela faz, sabe? Ela faz as coisas e não fica ali, tipo, por exemplo, deu errado ou alguma coisa não deu certo, ela tá ok, ela aprende com aquele erro e segue em frente. Acredito que essa pessoa não fica chorando pelo leite derramado, sabe? É alguém que realmente age de acordo com suas convicções e quando dá errado ela admite o erro e pronto, aprende e acabou. Não fica ali, ai, arrependida, remoendo um erro, uma coisa assim. É alguém mais certo do que faz, mais confiante e que sabe que todo mundo erra, mas não vai ficar perdendo tempo com arrependimento. O que passou, passou, tá? Qual o maior defeito que você vai enxergar ou enxerga nessa pessoa? 6 de espadas. Aqui, engraçado. Eu sinto que pode ser que essa pessoa tenha uma facilidade grande até de deixar as coisas que ela não devia deixar para trás, tá? Então, por exemplo, ela tem uma facilidade de seguir em frente, né? O que combina bastante com a qualidade dela. A mesma coisa que a qualidade pode ser um defeito, no sentido de que essa pessoa aqui, ela não fica remoendo arrependimento, tá? E ela segue em frente. Só que às vezes ela realmente não olha para trás, segue em frente, não olha para trás, tem uma facilidade, tá? De deixar as coisas, de abrir mão das coisas. Então você pode enxergar isso como um defeito. A facilidade que ela tem de seguir em frente com a vida dela e não se questionar, né? Ali. Só vai, tá bom? Então, eu sinto que você pode ver isso como um defeito. Ok, em quais circunstâncias vocês se conheceram ou vão se conhecer? 4 de ouros. 4 de ouros me fala sobre. Ai, que sensação estranha. É como se você e essa pessoa fossem se conhecer através de amigos ou de outras pessoas, sabe? E é estranho aqui essa sensação do 4 de ouros para circunstâncias, né? Porque o seu 4 de ouros fala muito sobre apego, sobre ciúmes, sobre você não querer demonstrar o que pensa, o que sente. Eu sinto que você e essa pessoa podem ter se conhecido, mas através de amigos ou num local onde as pessoas vão, não sei, trabalhar de repente, um lugar estável. Me veio na cabeça banco,
para alguns de vocês. Como tem aqui os esquilinhos, né? Ó, tem mais de um aqui. Eu sinto que vocês podem ter se conhecido num ambiente com mais pessoas, onde você se dedica, né, a acumular conhecimento. Pode ser, tá? Então, trabalho, faculdade, escola, um lugar onde as pessoas podem também competir, tá? E aí cada uma tem as coisas para si. Num concurso, vocês podem se conhecer num lugar assim. Deixa eu ver o que mais que eu penso aqui. Quatro de ouros. Eu sinto que você e essa pessoa, quando vocês se conheceram, vocês podem ter ficado meio na dúvida, sabe? Sobre as intenções, ou sobre essa pessoa, porque eu sinto que ela pode ser meio fechada, guardar tudo pra ela, não demonstrar muita coisa. Então, ou vai ser assim, tá, gente? Adaptem. Pode ter acontecido ou vai acontecer. Então, ficar meio na dúvida sobre as intenções, o que que essa pessoa tá pensando. Ela pode ser uma pessoa difícil de ler, sabe? Aquela pessoa que você não sabe exatamente o que ela tá pensando, sentindo, se ela tem interesse, se não tem, o que que ela quer, o que que não quer, tá? Então eu sinto aqui realmente um ar de mistério, porque o quatro de ouros pode falar sobre alguém que mantém ali suas cartinhas, tipo no poker, né? Escondidinhas, tá? Pra si, ela não deixa que você veja o que que ela tem na mão. Então eu sinto que pode ter muito isso aqui, um ar de mistério, sem entender, uma pessoa difícil de ler, sabe? De sacar qual é a dela. Então eu sinto isso aqui. E também em termos de locais, aqueles que eu falei, tá? Mas para todos, eu sinto essa sensação de assim, não sei se essa pessoa tá aberta, né, para me conhecer, se não tá, se ela gostou de mim, se não gostou, a impressão que essa pessoa teve de mim e tal, eu sinto essa energia sim. No começo aí, quando você conheceu, tá? Essa pessoa aí, seu próximo amor. Interessante. Quando? Essa pessoa volta, se é alguém que você já conhece, né? Entra na sua vida, ou alguém novo, quando essa pessoa chega, né? Quanto tempo para essa pessoa aí entrar na sua vida ou voltar? Rei de espadas. Eu sinto que o rei de espadas saindo aqui é como se tivesse a decisão na mão de uma das duas pessoas, tá? É como se alguém tivesse, ou você, essa pessoa, tem que tomar algum tipo de decisão aí antes que vocês se encontrem ou se esbarrem ou que essa pessoa volte para sua vida. É preciso que um de vocês tome essa decisão aí de transformar a situação de vocês. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se vocês já conhecem essa pessoa, tá? Um de vocês tem que tomar a decisão, digamos, de dar o primeiro passo e falar com o outro, tá? Vamos dizer assim. Se vocês não se conhecem, digamos, você tá dentro de casa, não tem saído nem nada, então você tem que mudar o seu comportamento, decidir que vai sair e para que vocês tenham a possibilidade de se encontrar. Então tem algo nesse sentido aqui, tá? Para você e essa pessoa se encontrarem, para voltarem um para a vida do outro, um de vocês tem que tomar algum tipo de decisão específica aí para que isso aconteça, para que essa história de vocês se desenrole, tá? Espero que vocês tenham feito sentido aqui. E vamos lá, uma última informação que a espiritualidade quer dar aqui para vocês sobre essa pessoa, né? Para ajudar vocês a identificar essa pessoa quando ela chegar, ou se vocês já conhecem, tá? 10 de espadas. Eu sinto, tá, gente, que essa pessoa ela pode estar passando por um momento difícil, ou quando ela chegar na sua vida, ela vai acabar de ter entrado no momento, ou passado por um momento difícil, por um término, por um fim, tá? Uma situação realmente assim, que machucou essa pessoa. Então ela vai estar passando por isso, ou vai ter saído disso recentemente. Ou se é alguém que você conhece, vocês não estão juntos nesse momento, tá? As coisas podem ter terminado entre vocês. E eu sinto que isso aqui também pode dar uma dica, tá? Aqui, ó, sobre juntar com essa questão aqui do quando, né? Quando um de vocês tomar a decisão de terminar alguma coisa, se vocês estão num relacionamento, se vocês estão, enfim, ou essa pessoa está num relacionamento quando ela precisa decidir terminar ou encerrar essa situação antes que você e ela possam viver algo, tá?
Então, assim, tem essas características aqui. Esse 10 de espadas fala disso, né? Se for uma pessoa completamente nova, quando você conhecer essa pessoa, ela vai ter passado, terminei o namoro há pouco tempo, um casamento, passando por um fim de alguma etapa, ou um fim de algum ciclo, de alguma coisa na vida dela. Tá bom? Interessante. Ok. Vamos lá entender então, o que mais? Vamos saber sobre essa pessoa aqui, o seu próximo amor, como vai se desenrolar, o que que você pode saber aí? O que mais que a gente pode saber aqui sobre esse seu próximo amor? O que que a espiritualidade quer que você saiba aqui, ó? 2 de espadas, cavaleiro de ouros, 3 de copas, 8 de copas, estrela, sincronicidade, torre, eita, Lelê. 7 de paus, imperador, 4 de copas, a lua, 5 de paus, 7 de espadas, cavaleiro de espadas, 9 de paus. Tá, deixa eu ver aqui, olha, gente. Essa leitura tá complexa, né? Uma energia, assim, complexa aqui, engraçado. O que que eu sinto? Eu sinto que essa história de vocês, sua com esse seu próximo amor, essa próxima pessoa aqui não tá falando que é alguém do seu passado, nem não tá deixando claro se é alguém do seu passado ou se é alguém novo. Então eu sinto que pode ter as duas possibilidades, tá? Então eu vou tentar explicar assim, com as duas possibilidades, se é alguém do seu passado ou alguém novo, tá? Eu sinto, gente, que essa história de vocês não vai ser tão simples, não, tá, gente? Pelas cartas que estão aqui, não acredito. Eu sinto que as coisas podem, vocês podem passar por um período, você, essa pessoa, de indecisão, um período em que, ai, um período de indecisão até um pouco longo, tá? Ou você pode estar passando, se for alguém do seu passado, né? Por um período de indecisão até longo, assim, sabe? Em que um de vocês dois realmente precisa tomar essa decisão sobre o próximo passo, sobre o que vão fazer, tá? E eu sinto que se for alguém novo, essa pessoa tendo terminado algo recentemente, ela pode vir ali meio confusa, sabe? Ó, porque, enfim, as coisas acabaram na vida dela, ou esse fim dessa situação, o que quer que tenha sido mexeu com essa pessoa de um jeito que tá fazendo ela ficar ali, vai fazer ela ficar um pouco na defensiva no começo, tá? Se for alguém novo, se for alguém do seu passado, vocês podem estar passando por isso aqui, nesse momento, alguém que você já conhece, né? Um momento de indecisão que essa pessoa está demorando para decidir alguma coisa, ou vocês já podem ter passado por isso, né? E as coisas desmoronaram e tal, porque essa pessoa estava na defensiva e tudo mais. E eu sinto que, inclusive, vocês podem passar um período aí meio que, vamos ficar ali na amizade é melhor, não vamos complicar as coisas, vamos ser amigos, né? Vamos ali manter as coisas mais simples, de forma descomplicada, tá? Eu sinto justamente por causa dessa complicação aqui no início, essa indecisão, esse momento, essa fase difícil que essa pessoa vai estar passando, né? Ou que vocês estão passando nesse momento, mantendo as coisas num nível mais, vamos ficar aqui na amizade ou de forma tranquila, vamos levar as coisas de maneira mais leve, não vamos complicar demais a situação, tá? E eu sinto que essa dificuldade aqui, essa manter as coisas na amizade, vai durar o tempo que for necessário para essa pessoa conseguir superar esse fim, tá? Ou esse fim doloroso, esse fim desse ciclo, essa mágoa, essa sensação de perda, seja o que for, em relação ao que for, tá? Se a indecisão foi em relação a vocês, né? Esse vai durar até essa pessoa se sentir segura aqui para arriscar de novo, sabe? Para tentar uma nova chance, uma nova situação de uma maneira mais clara, mais concreta. Entende? E eu sinto que as coisas, assim, né? Eu sinto que podem haver alguns obstáculos, tá? Na história de vocês, de fato. Inclusive, pode ter essa situação do ex, da ex,
as confusões entre vocês mesmos, se é alguém que você já conhece, tá? Se essa situação de vocês terminou por causa de conflitos ou situações estranhas aí, ou obstáculos, essas coisas ainda vão existir, né? E eu sinto que pode ser algo que pesa e que dificulta a situação de vocês, mas com a estrela e sincronicidade, eu sinto que é meio que uma questão de tempo, sabe? Para as coisas se ajeitarem, ou enfim, vocês estarem os dois na mesma página, tá? Querendo fazer a situação de vocês dar certo aqui. Mas eu sinto que vai ser assim meio uma situação que vai começar ou que já vem sendo um pouco difícil, complicada por causa de obstáculos, envolvimento de outras pessoas ou quando essa pessoa retornar, ela vai retornar após um fim, vai vir toda bagunçada e vocês vão precisar ter paciência aí para que a história de vocês chegue num ponto em que os dois vão poder desenrolar tudo, sabe? Ó, tem o sete de espadas aqui, fala sobre desconfiança, sobre autossabotagem, insegurança, tá? Então eu sinto que esse pode ser um dos obstáculos, um dos problemas nessa situação aqui de vocês. Ó, atitudes impulsivas. Mas tem aqui uma determinação, tá? Para fazer as coisas darem certo, ó. Uma escolha, né? Uma vontade de querer fazer as coisas darem certo. Uma conexão intuitiva entre vocês e aqui a movimentação. E eu sinto que vai chegar um momento em que vocês vão conseguir chegar no 10 de copas aqui, se sentirem bem felizes um com o outro, mas não vai ser tão simples, não. Não vai ser uma história tipo de conto de fadas. Quer dizer, na verdade sim, né? Conto de fadas, as pessoas se conhecem, passam por um monte de problema e o final feliz vem só realmente no final. Então eu sinto que realmente pode ser algo assim, meio conto de fadas aqui. Vamos lá, vamos ver o que mais que a gente pode saber sobre essa história de vocês. Sobre esse seu próximo amor aqui. Os amantes. Rei de ouros. Rei de copas. Três de espadas. Cinco de espadas. O mundo. Dois de ouros. Pagem de copas. O enforcado. Quatro de paus. Pagem de paus. Seis de pau. É, gente, era o que eu tava falando. Aqui só fez clarificar o que eu tava dizendo. Ó, oito de espadas. Vai haver ali no. Ó, tem aqui realmente oito de espadas, o louco, o outro amante, porque esse tarô tem dois amantes, tá? Então eu sinto o seguinte aqui: você vai ter que ter um pouco de paciência com esse seu próximo amor e esse aqui é a principal coisa que eu vejo aqui, tá? Eu sinto que essa pessoa, desde o começo, ela vai sentir uma conexão especial com você, ou ela sentiu já, desde o começo, uma conexão especial com você, mas eu sinto que no começo, o comportamento dessa pessoa vai ser meio. Vai e vem, quente, frio e tal, justamente por causa desses conflitos, por causa desse término, por causa que ela ainda vai estar se recuperando de alguma coisa, porque as coisas ainda vão estar difíceis e etc. E ela vai precisar de um tempo para se curar, não tem jeito, para deixar essa mágoa, essa tristeza, esse coração partido de lado. Eu sinto que vai ter momentos ou um momento específico que essa pessoa vai precisar de espaço, que ela vai ficar um pouco mais na dela, vai precisar de tempo para poder sarar, para poder resolver a cabeça dela. Ela pode ficar em conflito em alguns momentos, não saber exatamente o que fazer, como agir, o que eu faço nessa situação, tá? Tipo, por causa de tudo que ela passou, por causa do momento, né, em que vocês vão se conhecer, que eu sinto que vai ser um pouco delicado, difícil, ou o momento que vocês estão passando, né? Vocês podem estar nesses momentos aí em que essa pessoa precisa de uma pausa, que essa pessoa se afasta um pouco de você, ou que ela age meio esquisito com você, ou que tem um conflito interno, ela não sabe como agir, o comportamento dela reflete o que está se passando dentro dela, né? O conflito, mas essa pessoa desde o começo vai sentir ou sentir uma conexão especial com você. Tem um interesse em você, consegue se ver tendo um relacionamento com você, mas eu sinto que a situação em que ela se encontra que é difícil, né? O momento, tá? Mas aí no final aqui, ó, gente, uma hora as coisas vão se resolver, vocês vão conseguir vencer os obstáculos aqui, ó.
e as coisas vão dar certo, tá? As coisas vão desenrolar entre vocês. Aqui, ó, sincronicidade é a carta do mundo, né? Vocês vão conseguir encerrar esse ciclo difícil das dificuldades e iniciar uma nova fase em que vocês vão conseguir realmente ser felizes assim juntos, ter alguma coisa, pelo menos por um período, né? Então, assim, porque a gente tá falando sobre o próximo amor, mas eu não tô dizendo que é o amor pro resto da vida, mas espero que sim. A carta do mundo é maravilhosa nesse sentido, tá? Então eu sinto, gente, que antes de você e essa pessoa aqui, se for alguém novo, antes de vocês resolverem, vai ter ali uma situação meio complicada por causa do contexto em que vocês vão se conhecer, tá? E se você já conhece essa pessoa, sabe de quem eu tô falando, né? Vocês podem estar nessa fase da complicação, da dificuldade, tá? Ou essa pessoa retorna ainda, né, com nessa circunstância, na dificuldade, se ela tiver terminado recentemente com alguém, etc. Vocês ainda vão ter alguns problemas antes de se resolverem, conseguirem desenvolver ali a parte boa e descomplicada da história de vocês, tá? Então, assim, a vida é assim, né? Essa aqui é uma leitura bem realista. Ó, eu sinto que vão ter momentos aí, essa pessoa vai se segurar e tal, momentos que ela vai se jogar na situação, né? Mas no fundo, vocês vão sentir uma conexão muito especial aqui, ó, né? Se complementar, se entender, vão se sentir conectados e vocês vão conseguir fazer as coisas darem certo, ó. Três de ouros, né? Em conjunto, se vocês tiverem paciência, determinação, e essa aqui é a carta do seu ser superior, tá? Eu sinto que vocês vão conseguir trabalhar para conseguir, usando os seus melhores lados, tá? Para evoluir essa situação e construírem algo bacana, né? E essa conexão de vocês, honrar essa conexão que vocês vão sentir ou sentiram desde o começo. Mas o caminho vai ser um pouco longo aqui, pelo que eu tô entendendo, tá? Ou já vem sendo, tá? Porque aqui realmente não deixou, é novo, é alguém que você já conhece. Não, tá em aberto essa questão. Então pode ser tanto alguém novo quanto alguém que você já conhece, adapte aí a sua situação e veja que as características e etc, o que se encaixa melhor, tá? Aí, se é novo ou velho, o amor pra você, tá bom? É isso que eu vejo aqui pra vocês. Sinto muito que não tenha aparecido uma coisa super descomplicada aqui, mas pode ser até dinâmica de chama gêmeas, almas gêmeas aqui, ó, pra vocês, né? Saindo os dois amantes aqui, pode ser, tá? Mas eu vejo um final feliz. O meio do caminho que é turbulento, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Desejo boa sorte aí pra vocês. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, tá? Mas se ressoou, se você gostou, se ajudou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram o pingente do dragão, tá? Vou colocar ele aqui no cantinho. E o Tarot Unfolding Path. Para quem já me segue, sabe que na sessão da detetive eu faço algumas perguntas no começo da leitura para ajudar vocês a descobrirem quem é essa pessoa, tá? Então a gente vai lá, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Primeiro, qual a maior qualidade que você enxerga ou vai enxergar nessa pessoa, tá? Lembrando que pode ser alguém novo ou alguém do seu passado. Imperador, maior qualidade. Tá, o imperador é uma pessoa muito confiante, forte, né? Que sabe o que quer, estrategista, que faz acontecer, que é uma pessoa determinada. Eu sinto que enxerga lá na frente, sabe? Disciplinada, que planeja as coisas, provavelmente tem um senso de. Tem ali uma crença muito forte, né, nos seus valores morais, éticos, uma pessoa muito ali que não baixa a cabeça para ninguém, uma pessoa assertiva no sentido de falar o que pensa, o que sente, o que quer, o que não quer, etc. Tá? Então eu sinto que é uma pessoa de personalidade forte, confiante também. Qual o maior defeito que você enxerga ou vai enxergar nessa pessoa? As de ouros. Defeito. Eu sinto para alguns de vocês, essa pessoa aqui, o maior defeito pode ser ela só, algumas coisas, ela começa e não termina, sabe? Uma pessoa ali que tem um fogo de palha, ela começa projetos, por exemplo, com todo o gás ali, confiança, determinação e tal, e com o tempo ela pode perder o interesse ou deixar de lado. Uma carinha de ariano aqui. Eu sinto que essa pessoa ela pode perder algumas oportunidades, talvez por orgulho,
por teimosia, pela personalidade forte. Isso pode ser o defeito dela, tá? Ok. O que a gente pode saber sobre as circunstâncias nas quais vocês se conheceram ou vão se conhecer? Cavaleiro de Paus. Eu sinto que pode ser inclusive essa pessoa, tá, gente? Que tome a iniciativa aí para vir até você. Pode ser através de um amigo ou amiga que vocês conheçam, numa festa, um local onde as pessoas vão paquerar, sabe? Conhecer pessoas novas, né? Realmente ali encontrar alguém para sair. Mas eu sinto que essa pessoa vai, provavelmente é ela quem vai vir falar com você, vai tomar iniciativa. Uma pessoa extrovertida até, que chega assim realmente com interesse, deixando claro o que ela quer. Mais uma vez, cara de Ariano, aqui. Ok, vamos descobrir quando, né, que essa pessoa volta, se for alguém que você já conhece, quando que essa pessoa volta, ou quando ela entra na sua vida, se for alguém novo. Cavaleiro de Ouros. Pode demorar um pouquinho, tá? Esse seu próximo amor aí, pra ele voltar ou pra chegar. Porque o Cavaleiro de Ouros é um pouco lento, né? Ele é lento, devagarinho, então assim, eu sinto que pode demorar um pouquinho, tá? Pra essa pessoa vir. Um pouquinho assim, um ano até alguns meses, pode demorar um pouco, infelizmente. E o que mais uma informação que ajude vocês a identificar essa pessoa, aqui que a espiritualidade quer dizer, diabo. Ok, essa pessoa pode ser muito sedutora, né, gente? Irresistível, você pode ter uma química bem maluca com essa pessoa, aquela atração instantânea, uma pessoa charmosa, uma pessoa que tenha um olhar marcante, que eu sinto que pode ser aquela pessoa bem, sabe? Tipo, como que eu explico? Bem galanteadora, assim, barata, mas essa pessoa aqui, como vai ser o seu próximo, né? Amor, essa pessoa vai encantar você, mas eu sinto que ela pode ser aquele tipo que a princípio passa aquela ideia de tipo, pega geral, tá? Aquela pessoa assim que conquista todo mundo, que tem uma lábiazinha pra conquistar quem quiser, uma coisa assim. Eu sinto que você pode ter essa impressão, tá? Mas é uma pessoa bastante atraente, eu sinto, tá? Pelo charme, pela confiança, pelo papo. Principalmente pela confiança, o jeito de se aproximar, de falar, tá? Ok. Aqui por enquanto não disse alguém novo, se alguém. Pode ser, ó, para alguns de vocês pode ser alguém completamente novo, né? A gente tem um AIS aqui. Mas não tá dando assim, batendo o martelo, não. Pode ser alguém que você já conhece, se encaixar nessas características aqui. Vamos saber mais, então, o que a gente pode saber sobre essa pessoa, essa situação aqui, com esse seu próximo amor. Aqui, tá? 3 de ouros, 9 de espadas, temperança, sacerdotisa, ó, Ás de copas. Eu sinto que para a maioria de vocês realmente é alguém novo, tá? Rei de ouros, para a maioria. 5 de ouros, Pagem de paus, 3 de copas, 2 de paus, 10 de paus e o louco. Ok. E a gente tem, olha, 10 de copas, o carro, que bom. Ok, sabe o que eu tô vendo aqui, gente? Eu sinto que pode demorar um pouquinho, porque essa pessoa ou você podem estar tendo dificuldades no trabalho ou financeiro. Eu sinto que é essa pessoa, tá? Pode estar desempregada neste momento, né? Ou pode estar tendo dificuldades aí financeiras, e eu sinto que isso pode atrapalhar a chegada dessa pessoa na sua vida, tá?
de alguma forma. Então, eu sinto que esse é um motivo que pode demorar um pouquinho. Tem muita preocupação, ansiedade, tá? Sobre pensando, o que é que eu faço? Como é que eu consigo um emprego? O próximo passo que eu dou? Como é que eu resolvo esse problema de dinheiro, e etc. Então, eu sinto que pode estar tendo essa dificuldade aí. Por esse motivo, pode demorar um pouquinho, tá? Porque essa pessoa pode, se for ela quem tá com problemas, pode não estar saindo muito, pode não estar tendo a oportunidade, né, ali de ir nos lugares que você vai. Ou pode ser você, o contrário, tá? Então eu sinto que tem aqui um certo pedido da espiritualidade de paciência para você, porque tem esses, como se fossem esses percalçozinhos a serem resolvidos antes que vocês possam se encontrar. Então eu sinto que é por isso que pode demorar um pouquinho. Tá? Tem outras questões que têm a ver com financeiro ou vida profissional que precisam ser resolvidas, seja na sua vida ou na vida dessa pessoa. Mas aqui com esse três de copas me vem essa sensação de que realmente vocês podem se conhecer numa festa, numa celebração, comemoração, através de amigos, tá? Então tem aqui essa confirmação para mim, ok? Eu sinto aqui também, gente, ó, como eu falei pra vocês, o Ás de Copas me diz, confirma pra mim que pra maioria de vocês é alguém que você já conhece, se não pra todo mundo, mas alguém novo, tá? E eu sinto que a princípio você pode até ficar meio assim, não sei, essa pessoa tá com cara de que vai me dar trabalho, sabe? Ó, Ás de Copas, 10 de paus, eu sinto que você vai olhar assim, essa pessoa tá com cara que vai me dar trabalho, vai me dar dor de cabeça, né? Que aqui eu vou ter que me esforçar demais para fazer as coisas darem certo, mas eu sinto que intuitivamente você vai se sentir realmente bem puxado ou puxada para essa pessoa e vice-versa. Eu sinto que vocês vão ter uma conexão interessante, assim, tá? E eu sinto que eles estão falando para você, apesar das aparências que eu disse, né? Por exemplo, que você vai olhar, essa pessoa tem cara de que pega geral. Essa pessoa aí é um galanteador, uma galanteadora barata, né? Barato. Que aí sai dando em cima de todo mundo e etc. Eu sinto, escute a sua intuição aí, tá? Eu sinto que a sua intuição vai meio que dizer pra você, mas não sei, tem alguma coisa nessa pessoa que me agrada, que me encanta, tá? Apesar da realidade me falar para eu tomar cuidado, né? O meu calinho já tá doendo aqui, que já foi pisado 1000 vezes, só de olhar para essa pessoa já sentir que essa pessoa ia me dar trabalho, eu sinto que no fundo a sua intuição vai falar para você, mas não sei, tem alguma coisa aqui, né? Me chamando para ir até essa pessoa, algo de interessante aqui, tá? E eu sinto que quando vocês se encontrarem, ou essa pessoa voltar para sua vida, ou isso aqui, gente, já pode ter acontecido também, tá? Se você acha que é alguém que você já conheceu, que é alguém que você já sabe quem é, vocês já podem ter passado por esse momento desse conhecer, tá? Você pode ter sentido tudo isso que eu estou descrevendo aqui, e nesse momento vocês podem estar um pouco distantes um do outro por causa da questão do trabalho profissional e tal, que está preocupando um de vocês, provavelmente é essa pessoa, tá ok? E aí essa pessoa retorna ou entra na sua vida, quando ela vier, nesse momento tá tendo esses problemas, mas quando essa pessoa vier, seja de volta ou para você conhecer, ela já vai estar ali com a vida profissional dela resolvida, tá? Provavelmente já vai estar com trabalho, já vai estar ganhando seu dinheirinho, já vai ter resolvido seus problemas financeiros ou de carreira. E aí essa pessoa vai vir mais livre, né? Aí para arriscar, para se jogar na situação de vocês, tá? A princípio, pela energia dessa pessoa, realmente pode ser que ela venha numa energia descompromissada, tipo, de começo. Mas o 10 de copas aqui me fala, ó, e o carro, tá vendo? Eu sinto que as coisas vão evoluir rápido entre você e essa pessoa aqui, tá? Para algo mais concreto. Os sentimentos vão evoluir rápido. Mas ela chega com a energia mais descompromissada, claro, né? Também, assim, não é todo mundo que já chega querendo algo concreto, mas eu sinto que as coisas vão evoluir rápido, tá? Mas o que mais que a gente pode saber aqui sobre esse seu próximo amor? Sete de espadas. Eu sei que você vai ficar bem desconfiada dessa pessoa, tá? No princípio, por causa dessa energia dela aí de confiante demais, tá? Solteiro, solteira demais, essa coisa assim. Ó, o seu lado racional vai ficar gritando, não sei, não sei, não sei, tá? Mas eu sinto que a intuição vai dar
uma mexidinha com você. Ó, o Página de Ouros vai estar avaliando bastante a situação, sabe? Tipo, será? Será? Pensando bastante, ó, medo de sofrer, medo das coisas não darem certo, tá? Ó, medo das coisas desmoronarem do nada. E essa pessoa pode sentir a mesma coisa, tá? Mas no fundo, ó, as coisas vão acabar dando certo. Ó, no fundo não, no final. O 9 de copas. Eu sinto que as coisas vão evoluir rápido, mas o medo vai bater forte, tá? Por causa do estilo dessa pessoa que grita coração partido pra você. Mas não vai ser assim, tá? Ouça a sua intuição, pelo que eu entendi aqui. Isso aqui vai ser o seu racional, falando pra você: cuidado, 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 cuidado. Muito parecido com fulano, com ciclano, você já conhece gente assim, etc. Mas a sua intuição vai falar: não, mas eu não sei, tem alguma coisa, tá? O que mais? Ou então, gente, mais uma vez, é porque eu tô falando como se fosse novo, porque pra maioria eu acredito que é novo, uma nova pessoa. Mas se for alguém que você já conhece, quando essa pessoa retornar, você vai estar com muito medo dela fazer você sofrer, tá? Fazer você sofrer de novo, se já foi o caso, ou fazer você sofrer das coisas não darem certo e etc, tá? Ó, e eu, mas eu sinto que, ó, isso é bom. Eu sinto que essa insegurança, esse medo, seja alguém novo ou alguém do seu passado que retorna, vocês vão conseguir conversar com essa pessoa sobre essas coisas, tá? De uma maneira clara até. Vocês vão conseguir conversar e falar o que pensam, sabe? E trabalhar aí essa insegurança ou esse medo, esses obstáculos que existem entre vocês. Eu sinto que vocês vão ter uma comunicação que flui, que dá certo, tá? Aqui. Então, eu sinto que vocês vão conseguir resolver essas questões, essas inseguranças, medos, tá? Através da conversa com essa pessoa. Como eu falei, aliás, no começo, é uma pessoa assertiva, é uma pessoa direta, é uma pessoa decidida aqui, né? 7 de paus. E eu sinto que realmente as coisas vão acabar dando certo, apesar de haver uma certa resistência, tá? Aqui, a Roda da Fortuna fala, ó, aqui sobre realmente, né, as coisas mudando aqui para vocês, assim, para melhor. Ó, 9 de ouros, você saindo da sua solteirice, se encantando, se apaixonando aí por alguém, tá? Rei de espadas. Então, eu sinto que vai dar certo sim, isso aqui, tá? Mas vai ter que ter conversa, vai ter que ter compreensão, vai ter que ter paciência, tá? Mas eu sinto que quando essa pessoa voltar ou chegar, você vai ter muito medo, muita insegurança. Então, lembrem-se de escutar a intuição de vocês, de conversar com essa pessoa, de deixar as coisas claras, porque eu sinto que é através da conversa que vocês vão conseguir resolver os conflitos, resolver os obstáculos aí, a situação difícil. E eu sinto que no final das contas as coisas vão dar certo, tá? Interessante. Ok. Esse aqui, gente, tem muita cara de uma pessoa ariana, tá? Essa pessoa aí, seu próximo amor, um arianozinho entrando na sua vida, alguém que tem muito forte ariano no mapa. Me digam aí que outros signos vocês lembram, tá? Uma pessoa assim. Fiquei curiosa. É isso, gente. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.